Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando uma instituição, tá? Um projeto social, um coletivo, ele é legalizado, quer dizer que, juridicamente falando, ele vai criar um CNPJ. Então, ele vai criar uma instituição, tá? Oficial, isso é, juridicamente falando, legalmente reconhecida, o qual vai ter um CNPJ, tá? E a gente vai ter a responsabilidade de conseguir outras fontes de recursos. E aí, essa questão da responsabilidade é você realmente, teu projeto falou, eu quero legalizar. Eu vou legalizar, eu quero fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma ata, eu vou ter que fazer um estatuto, eu vou ter que fazer uma reunião, eu vou ter que ver um contador, eu tenho que ter um advogado, tudo para pensar nessa questão de legalização. Porque quando você vai se formalizar, você tem que estar entendendo o que você vai fazer, o como, onde, quando, por quê. Não é simplesmente, eu já tenho um projeto social, ele já está funcionando e eu vou agora legalizar. Esse legalizar, gente, não é só chegar lá, escrever qualquer coisa num papelzinho e começar, não. Tem que estar tudo formalizado, tem que estar tudo conforme a Constituição, tem que estar tudo direitinho, para que na hora que você vá captar recurso, essas possibilidades, elas aumentem da forma correta. Então, assim, não é só legalizar porque você quer captar mais no seu projeto social, mas é você legalizar para você estar fazendo as coisas da forma correta, e essa legalização vai trazer mais responsabilidade para dentro do projeto social. Eu estava falando com uma pessoa, hoje mesmo, pelo Instagram, e ele estava me perguntando sobre essa questão da legalização do projeto social dele. O porquê que é importante, o porquê que ele tem que fazer isso, o que vai acarretar essa legalização, e por isso que eu trouxe para vocês essa live de hoje. Gente, é importante a gente pensar que o projeto social, ele é um projeto, ele, no momento que ele não está legalizado, ele é um coletivo, ou ele é um movimento social. A questão do coletivo é aquela questão de sempre união de pessoas, a mesma coisa que todo mundo fala, união de pessoas que querem algo para o bem comum, junto em relação a um problema social. E esse problema social vem na questão de saúde, meio ambiente, questão do trabalho, a questão da moradia, e a questão que a gente fala isso do coletivo. E tem um movimento social que está já direcionado para um movimento em si, dos negros, dos índios, das mulheres. Então, um movimento maior que não só está falando do problema social, mas ele está vinculado com algo maior, que é a questão do negro, que é a questão da mulher, tá bom? Só para a gente entender que tem o coletivo e tem o movimento social, são ambos projetos sociais, porém, os dois não estão legalizados, mas eles têm vertentes diferentes, apesar de estar vinculado com um problema social. Mas eles levantam uma bandeira por trás dele, que é a questão do negro, a questão do indígena, a questão da mulher, tá? Só para vocês entenderem isso. Quando eu vou legalizar o meu projeto, eu estou focando realmente neste problema social, mas eu tenho que entender não só esse problema social, mas a questão legais também. E legais que eu falo, não somente juridicamente falando, mas a questão econômica, porque a gente passa agora a ter uma obrigatoriedade junto à Receita Federal. Por isso que eu falei logo no começo aqui da nossa live sobre a importância de ter um advogado e de um contador na hora da legalização do projeto social, tá? Só para a gente entender aqui um pouquinho desse contexto que eu estou falando para vocês aqui hoje. E aí vem a questão. O porquê que eu tenho que legalizar o meu projeto? Por que isso é importante para mim? E por que eu tenho que falar para as pessoas que é um projeto social? Não só a legalização do projeto, tá, gente? Porque a legalização do projeto, ele abre portas para a gente conseguir mais recursos para dentro do nosso projeto social. Não é porque o seu projeto não está legalizado que você não vai conseguir recurso, tá? Não é porque o seu projeto não está legalizado que você não vai fazer transformação social. A gente tem que entender que são coisas distintas aqui. O projeto social, estando legalizado ou não, ele nasceu por um problema social, ele nasceu para fazer transformação na vida das pessoas, ele nasceu para transformar a sociedade. Porque o projeto social, é muito importante a gente entender isso aqui. A ONG, tá? Se as pessoas gostam de ser chamadas assim, mas como a ONG, Organização Não Governamental, mas a gente tem que entender uma coisa muito primordial aqui. No momento que eu crio um projeto social, eu tenho que mostrar para as pessoas o problema social. Mostrar para as pessoas que a criança estava ociosa, que o adolescente estava ocioso, que a mulher estava ociosa em casa, o idoso estava ocioso em casa, não estava lá, ficava na pracinha sem fazer nada, isso não quer ver, não quer mostrar um problema social. Mas sim a questão da saúde do idoso por estar em casa sozinho, isso prejudica, porque ele vai ter mais problemas emocionais, mais problemas físicos, e isso acarreta
numa maior população de idosos indo para hospitais. Isso acarreta mais idosos ficando doentes. Então, esse problema de ter mais idosos, menos leitos nos hospitais por causa dos idosos, isso é um problema. Entendeu a ideia? Então, por isso que eu estou olhando para os idosos que estão em casa ociosos, porque eles acabam ficando mais doentes. Entendeu? Então, eu estou vendo ali aquele problema da ociosidade do idoso, e eu vou criar um projeto social para que esse idoso ele tenha uma qualidade de vida, entendeu? Essa qualidade de vida não vai ter idosos tão depressivos, não vai ter idosos tão doentes, vai ter idosos que vão poder entrar no mercado de trabalho, vão ter idosos, então assim, eu estou olhando a qualidade de vida do idoso. E aí, como eu acabei de falar para você, o problema que está acontecendo é que eu tenho mais idosos dentro dos hospitais. Isso quer dizer que eu tenho menos leito para a demais população, para as demais pessoas. Então, se eu estou vendo que o idoso, quando fica em casa, ele fica mais doente, eu estou vendo que o idoso, quando ele fica triste, ele acaba ficando depressivo, aumenta o número de remédios, aumenta o número de tal coisa, esse tipo de coisa, eu estou vendo um problema. E esse problema, gente, ele não está só envolvendo o idoso, ele está envolvendo a família do idoso, ele está envolvendo a sociedade. Isso é um problema para mim. Então, no momento que eu vejo isso, eu crio um projeto social por causa disso. Eu estou vendo este problema. As pessoas têm que entender que aquele projeto social, o que você está fazendo, ele também não vai estar só ajudando aquele idoso e aquela família, mas também aquela pessoa que está contribuindo. Entendeu a ideia? Então, assim, o legalizar o projeto social, o fazer com que o projeto ele seja mais visto, ele está envolvendo não só a questão do legalizar vai ser melhor para mim para captar recurso, mas vai ser melhor para as outras pessoas, tá? Entenderem a importância do meu projeto social. Opa, Débora, não é só para captação de recursos? Não, gente. Eu gosto muito de falar para as pessoas que a gente tem vários lugares para a gente estar ali olhando e mostrando o nosso projeto social. Como assim, Débora? A gente tem ali o site do Mapa das OSCs, tá? Aquela plataforma, ela é uma plataforma que você pode cadastrar a tua ONG. O que eu estou dizendo? Eu estou cadastrar o seu projeto social legalizado, tá? Somente projetos legalizados estão dentro daquela plataforma. Então, no momento que eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um projeto legalizado, eu vou nessa plataforma, cadastro o meu projeto, digo quem é ele, o que faz, como, quando, onde, por quê, aonde está localizado, os projetos que eu tenho, as certificações que eu tenho. Se eu vou lá, quem é a minha diretoria, tudo isso, eu estou mostrando para as pessoas, ok? Que querem conhecer projetos sociais, que têm vontade de ser voluntários, que querem doar para algum projeto, que ela vá nessa plataforma e ela procure lá. Minha região, sei lá, São Paulo. Minha região, Centro-Sul. Minha região, Nordeste. Eu estou aqui no Nordeste, mas eu estou aqui no Sudeste, mas eu estou no Rio de Janeiro. Quais instituições tem no Rio de Janeiro? Eu posso funilar e botar quais regiões tem aqui na zona norte do Rio de Janeiro. E aí vai constatar lá o meu projeto. Entendeu a ideia? Então, no momento que eu tenho esta plataforma, eu estou legalizado, eu abro o meu campo de pessoas para conhecer o meu projeto social.